Ok, Panga? Tá ok? Recebendo o secretário Rafael Fonteles. Tudo bom, secretário? Primeiro desejar um feliz 2021, a gente não tinha se visto ainda, né? Um ano difícil, aliás, a gente tem passado por momentos muito difíceis, né? Eu lembro que todo início de ano, há 6 anos consecutivos, a gente faz uma entrevista para falar um pouco das expectativas para esse ano 2020, para cada ano. E aí, quando a gente acha que vai melhorar, vem piorando, né? Não é à toa o que a pandemia fez no último ano e o que promete e pretende fazer durante esse ano. Vamos começar falando sobre a economia do nosso Estado. A gente entrou agora nesse mês de janeiro e fevereiro com um acúmulo de pagamento de folha absurdo, né? Folha de dezembro e janeiro juntos, e o Piauí ainda assim conseguiu arcar com essa despesa. Qual a atual situação econômica do nosso Estado? Bom dia, Yeldson, bom dia aos telespectadores. De fato, nós estamos, apesar dessas sucessivas crises econômicas, como você citou, numa situação fiscal muito mais tranquila, muito mais equilibrada, muito mais confortável. Pelo menos em relação a esses 6 anos que nós estamos à frente, entrando no 7º ano, na Secretaria de Fazenda. Inclusive, podendo antecipar o pagamento da folha dos servidores estaduais, todos já foram quitados, a tabela mais curta da história do nosso Estado, que revela essa organização financeira, esse compromisso com o equilíbrio das contas e o respeito ao servidor público. De fato, Yeldson, quando eu assumi a secretaria lá atrás, ninguém imaginou que iríamos viver uma quadra, né, um conjunto aí de 4, 5 anos, com essas sucessivas crises. Por isso que todo ano termina sendo extremamente desafiador do ponto de vista do equilíbrio de receita com despesa. Mas apesar disso, acho que a gente conseguiu fazer o dever de casa. O governador Wellington Dias deu as condições para a equipe econômica, principalmente neste 4º mandato, trabalhar reformas, trabalhar medidas que no primeiro momento se enxergam como medidas difíceis, mas que podem colher o resultado, que é exatamente esse que você disse. Mesmo na crise econômica, mantendo as contas em dias, antecipando 13º, quitando dívidas com a União. O que é diferente dos outros estados da federação. A gente tem estados com dificuldade para pagar a folha. Certamente. É muito heterogêneo, né, a situação de vários estados no país. Alguns com dificuldade, inclusive, de pagar o básico, né, aquela despesa obrigatória permanente. Então, de fato, a gente tem trabalhado muito ao longo desse tempo para evitar cenários como esse que tivemos aí em vários estados, até mais ricos, né, que é o estado do Piauí, e felizmente temos conseguido, inclusive, Elton, sobrando recursos na fonte do Tesouro Estadual para investimentos. O ano passado foi o ano em que a fonte do Tesouro, dos recursos ordinários do estado do Piauí, mais teve investimentos com esse recurso, de toda a história. Ou seja, além de pagar as despesas obrigatórias, o funcionamento regular do Estado, que já é importante, também recursos para investimento nas mais diversas áreas do nosso Estado. A gente vai falar do próprio Piauí, que é muito importante, as pessoas têm que conhecer um pouco mais desse projeto, que é sem sombra de dúvidas, um dos grandes passos que o Estado dá com o número de obras e o número de oportunidades. Secretário, o governo federal propõe a mudança de cobrança de ICMS. E o senhor foi destaque nacional, inclusive no Jornal Nacional semana passada, não concordando com esse tipo de cobrança. De forma popular, de forma mais que a população entenda como seria essa mudança e o porquê que não vale a pena. Primeiro vamos colocar o seguinte: nos últimos anos não houve nenhuma alteração tributária em relação aos impostos sobre os combustíveis, nem com relação ao ICMS, que é o imposto estadual, e nem com relação aos 5 impostos federais. A população tem que saber que incidem 5 impostos federais do governo federal sobre a gasolina e o óleo diesel. Não é apenas PIS, COFINS, tem a CID, tem o IRPJ, o Imposto de Renda, e tem a CSLL, a Contribuição Social. Mas não houve nenhuma alteração dessa base tributária. E o que explica, portanto, o preço da gasolina, que era 2 e pouco, e todo mundo já criticava. Já reclamava. E agora tem alguns casos acima de R$5. O que explicou nos últimos 3 anos, por exemplo, ter essa variação? Porque a Petrobras é uma empresa de sociedade de economia mista, tem participação do governo
e tem participação de investidores privados, decidiu colocar o preço em paridade, alinhado com o preço internacional. O preço oscila aqui, é quase uma oscilação diária. Essa foi a política que mudou e que representa e que é causa dessa volatilidade, seja para cima, seja para baixo. Então não adianta querer colocar o problema, a culpa em cima do tributo, quando na verdade não vai resolver o problema. Mas os estados não se negam a discutir essa questão tributária. Por isso que há 2 anos já estamos lutando para aprovar a reforma tributária, Eudes. E a reforma tributária, da forma que os estados propuseram, iria sim diminuir a carga tributária sobre vários produtos, não apenas os combustíveis. Né? Então a gente não quer fatiar essa discussão. Ora, você já tem um projeto, tem uma comissão mista formada do Congresso Nacional, com deputados e senadores. O deputado relator, Aguinaldo Ribeiro, está no ponto de apresentar o seu relatório. Os 2 presidentes das 2 casas que vão votar nesse semestre. 2 anos isso. Já tem 2 anos, a nossa proposta já tem 1 ano e meio praticamente, mas já se discute lá desde abril, vai completar 2 anos agora. Fora os últimos 30 anos de discussão da reforma. Estou falando desta reforma atual. Então é um momento para aproveitar para discutir a questão tributária de forma ampla, completa, para acabar com esse sistema caótico, que às vezes até os profissionais, especialistas, têm dificuldade de entender. Você imagina a população em comum. Então topamos discutir sim, mas a população tem que saber que essa questão tributária não vai impedir ou melhorar essa questão da volatilidade. Por quê? Porque é a política de preço da Petrobras. Então a Petrobras é quem responde por isso. É cada vez pior para a gente que é consumidor, né? Me lembro que a gente já naquela época, metia o sarrafo nas redes sociais quando chegava a 3. Não era? Agora está 5,15, 5,10 e o salário não aumenta tanto, né? Infelizmente. Vamos falar um pouquinho do ProPiauí. Muita gente fala sobre o ProPiauí, mas às vezes não tem noção qual é o propósito do ProPiauí. E o ProPiauí ele tem muito a sua cara. Eu tenho percebido que cada vez mais você tem ido, tem visitado, tem participado das inaugurações, das ordens de serviço. Qual a importância do ProPiauí para o piauiense? Bom, de fato, o ProPiauí é um programa que o governador Wellington Dias idealizou, pediu que nós coordenássemos, de entrega de investimentos. Então, dado que o dever de casa foi feito, dado que as despesas obrigatórias estão organizadas, estão em dia, agora é a hora de cuidar, de monitorar, de avaliar e de executar investimentos públicos nas mais diversas áreas. Educação, saúde, segurança e atenção aos mais vulneráveis, área social, isso aqui compõe o eixo do desenvolvimento social, e na área econômica, infraestrutura, que normalmente é o que tem mais visibilidade pela população, mas também a modernização do Estado, os investimentos em tecnologia, a atração de investimentos privados, as parcerias público-privadas, as concessões públicas. Então, é esse guarda-chuva, digamos assim, que dá organização, dá maior organização a essa política de investimentos no Estado. Então, a meta prevista, mais de 6 bilhões de reais para serem investidos nesse mandato do governador Wellington Dias, e mais da metade desse valor, já estão recursos garantidos nas contas do governo estadual. Então é um programa para ter começo, meio e fim. Agora, em fevereiro, nós vamos lançar um portal para começar essa prestação de contas, para as pessoas poderem entender mais o que esse programa abarca, né? O que ele contempla, o que está contemplado. Inclusive o que já foi entregue, muita coisa já entregue, muita coisa em execução e muita coisa em vias de ser contratado, para poder até ter uma expectativa sobre essa realização e para ser transparente com a sociedade de forma geral. Para esse ano de 2021, quais as principais obras do ProPiauí que o senhor destacaria? Dentre as obras estruturantes, está dentro da nossa meta a conclusão, por exemplo, da nova maternidade de Teresina, a maior obra no segmento de saúde de toda a nossa história, né? Depois do HGV, lá há muitas décadas atrás, essa é uma grande obra fundamental para as mães, para as gestantes e para os bebês, que isso está dentro do plano plurianual, do plano de governo do próprio governador Wellington Dias, de reduzir a mortalidade materna, a mortalidade infantil. Então, essa maternidade de alta complexidade, para atender o Piauí todo, os casos mais complexos, com várias UTIs, não só para a mãe, como também para o bebê, eventualmente, que tenha um parto complicado.
é uma grande obra, símbolo na área da saúde. Ali tem recursos de emenda federal, deputado Assis Carvalho, deputado Iracema, recursos do Tesouro Estadual. Mais ou menos a metade vai ficar a cargo dos recursos estaduais e a metade com recursos de emendas de bancada. Então é essa parceria, essa união que gera resultado. As duplicações aqui das duas BRs na saída de Teresina, tanto aqui vai para Altos, que já está com 80%, Eldes, executada, falta 20%, que são obras um pouquinho mais complicadas de drenagem, é a fase que está agora, e também a duplicação no sentido de Demerval Lobão. Essa para Altos, a expectativa é de entrega quando? Ainda esse ano, até metade do ano, maio, junho, julho, essa BR-343 deve ser entregue. A outra, que tem uma parte sendo executada pelo governo do estado, mais ou menos 9 a 10 quilômetros, e outra parte, aí sim, chegando até Demerval, que é executada pelo DENIT. A parte do estado do Piauí deve ser entregue até o final desse ano. Né? Duas duplicações importantes. Outra obra significativa para o litoral do nosso estado, você que é um entusiasta do nosso litoral, a adutora do litoral. Resolver em definitivo o problema de água para todos aqueles povoados, todas aquelas regiões do litoral piauiense. Uma obra grande, mais de 50 milhões de reais, recursos assegurados. É uma obra deu uma parada, pouco demorada. Deu uma parada há alguns meses atrás, mas retornou com força total desde outubro, sendo feitos grandes reservatórios ali em Parnaíba, vários reservatórios intermediários nos povoados, a parte de cano, né, de tubulação, não as interligações, mas os canais maiores, os ramais maiores, perdão, já estão colocados. Então a gente é uma realidade, né? Até o final do ano, a adutora do litoral sim será uma realidade, dentro desse programa de obras. E é muito importante porque nenhum investimento grande é feito em qualquer litoral do Brasil se não tiver água de qualidade, se não tiver energia de qualidade. Exato. O turismo, então, que tá crescendo muito em todas aquelas praias do nosso litoral, precisa resolver esse gargalo, né? Que é o problema da água. Na área da educação, aí é sem número de investimentos. As escolas estaduais, as 600 escolas estaduais, terão melhorias, reformas, ampliações, para ter a quadra poliesportiva, para ter o refeitório, para ter a biblioteca, para ter a tecnologia. Tudo com o próprio Piauí. Tudo dentro desse programa do próprio Piauí. A climatização das salas de aula, para que nossos alunos e professores tenham condições melhores de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. Eu tenho visto que o governo e o governador têm olhado também muito para as energias renováveis, né, para a economia, inclusive, do Estado. Né? Olha, a atração de investimentos entra nesse segmento que a gente falou. Né? O Estado do Piauí hoje, ele recebe muito bem essas empresas que participam de leilões federais e querem alocar o seu parque eólico ou o seu parque solar. Então, o Piauí já é o terceiro, tanto na solar quanto na eólica. Mesmo terceiro no Brasil. No Brasil. É o terceiro maior produtor de energia limpa do Brasil. É o estado do Piauí. Justamente porque há além das condições naturais extremamente favoráveis, do vento e do sol, né, da luz solar, mas também esse ambiente favorável do ponto de vista institucional para essas empresas se instalarem. Seja política tributária, política ambiental. Então isso facilita, né, o Piauí ser escolhido, né, por essas empresas para alocarem os seus parques de energia eólica ou solar. Secretário, eu vi na semana passada o governador foi muito criticado e foi muito atacado pela questão das viaturas. A gente reclama quando não tem viatura, quando chega viatura, aí se reclama de outra forma. Para explicar para o cidadão de que forma foi adquirida e qual a importância, se houve economia, se não houve economia, de forma prática para explicar para o telespectador. Bom, bem simples, Eldes. A população quer ter uma viatura nova, em boas condições e equipada, ou quer ter uma viatura quebrada, que todo o tempo fica na oficina e gasta e não dá razão para o seu objetivo final, que é o policiamento ostensivo. Claro que a população quer uma viatura nova, equipada e que não fique parada na oficina. Então, a modelagem mais aconselhada em todo o Brasil é a modelagem de locação, porque você garante a manutenção e garante a troca periódica desses veículos. Ou seja, se o veículo quebrar, não é responsabilidade do Estado, o locatário tem que trocar. Dentro do contrato, diga-se de passagem, a Polícia Militar de parabéns, porque conseguiu um contrato com uma economia
de pelo menos 20%. Então, uma frota maior pelo mesmo valor. Então, um bom contrato celebrado pelo governo do Estado e que vai atender o que interessa. Fora aquelas 246 viaturas, você tem outras viaturas, essas sim adquiridas com recurso da emenda de bancada, são 75 viaturas, fora das 246. E ainda tem 30 viaturas adquiridas com recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. E ainda teve mais 50 que a Comissão de Gestão Financeira, por determinação do governador Wellington Dias, aprovou para esse contrato de locação. Então, são 400 viaturas, 300 delas locadas e cerca de 100 novas com recursos das emendas federais, para melhorar esse policiamento ostensivo. Então, a modelagem de contrato é a modelagem aconselhada, inclusive com eficiência, para gastar menos, para fazer melhor uso do dinheiro público. Quem usar desse discurso para atacar é pura politicagem? Olha, eu não gosto nunca de atacar, mesmo quem nos ataca, quem ataca o governo. Eu acho que às vezes é por ignorância, né? Não entende isso que a gente está explicando e às vezes faz uma crítica sem a fundamentação adequada. Então, repito, o que importa para a população? Viatura funcionando, nova, equipada, em todos os municípios do estado do Piauí. Então, aproveitando sua audiência, todos os municípios receberão ou já receberam viatura nova, equipada e que vai continuar nova, funcionando, atendendo à sua função, que é o policiamento ostensivo da Polícia Militar do Estado do Piauí. Antes de a gente entrar na área da política, o governador anunciou a compra de vacinas, né? Acho que mais de 3 milhões de doses de vacinas, é isso que a gente viu esse final de semana. Como é que está o empenho do governo para comprar, para que o nosso estado receba mais rapidamente vacinas, para que o nosso normal volte ao normal, para que o comércio volte a ser pujante? Importante que a população entenda, desde o começo da pandemia a gente colocou, só resolve a crise econômica se resolver a crise sanitária. Não há dicotomia, não há divergência. Eu só resolvo a economia se eu resolver a crise sanitária, a pandemia, o coronavírus. E para isso, a única solução, dado que não existe uma cura, não é, como um remédio, é a vacinação. Correto. Então, o país ou os países que vacinam mais rapidamente saem mais cedo da crise. Então, esse tem que ser o foco do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais. E quem tem a obrigação de adquirir essas vacinas é o governo federal. Mas, dada essa demora, os governadores começaram a se mobilizar para ver soluções independentes do governo federal, como é o caso aqui do Consórcio Nordeste, presidido pelo nosso governador Wellington Dias, que está negociando a 51 milhões de doses da vacina russa Sputnik, porque está muito lento esse calendário de vacinações. Então, é como o governador sempre defendeu, qualquer vacina que estiver pronta primeiro tem que ser. Então, o governo brasileiro já negou a vacina da Pfizer, alegando problemas no contrato. Depois, a Coronavac foi aquela demora para aprovação, assim como a de Oxford, da AstraZeneca. E agora tem essa possibilidade da Sputnik, que só está faltando o aval da Anvisa, a aprovação da Anvisa. Você acha que poderia ser mais célere isso? Sem dúvida, poderia ser mais célere. O Brasil, com esse sistema único de saúde, tem tradição de fazer vacinações em massa. E rápido, né? E rápido. Então, essa questão institucional, essas disputas políticas, tem atrapalhado muito o calendário de vacinação, sim. O senhor é um profundo estudioso, principalmente da economia. O senhor acredita que essa vacinação deva perdurar 2021? Eu acho que para vacinar os 70%, na melhor hipótese, vai até o segundo semestre. Se nós conseguirmos corrigir esses atrasos, ainda assim, vai demorar no mínimo 6 meses, Yeltsin. Eu não sou tão pessimista como eu vi um estudo colocando que iria até 2024. De fato, se o ritmo for esse, iria até 2024. Mas, claro que vai haver uma convergência. Não é possível. Agora, para pelo menos até o final deste ano, a gente ter a população imunizada, pelo menos aquele índice, né, que o senhor é favorável, por exemplo, que ela seja comercializada também para a iniciativa privada? Olha, eu acho que tem que ser pública. O foco tem que ser esse. Como é que você vai gerar uma escala de prioridade para quem tem dinheiro poder ter acesso e quem não tem, se é um problema de saúde coletiva? O que adianta você vacinar um segmento da população específico que tem condições de comprar eventualmente
e vai ficar 95%, 98% da população sem acesso. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então tem que ser algo de Estado para atingir toda a população, para beneficiar toda a população. Esse deve ser o foco principal do governo nesse momento. Vamos falar de política agora. Não se fala em outra coisa, também é política. Termina a eleição, começa outra eleição. A sua postura nos últimos 5 anos, 6 anos, sempre foi muita de discrição, né? E a gente tem visto o senhor cada vez mais acompanhar o governador Wellington Dias em momentos importantes, em assuntos importantes. Eu pergunto ao senhor, o senhor é o candidato ao governo nas próximas eleições da base de Wellington Dias? Veja bem, Edson, eu estava na função apenas de secretário de Fazenda nesses últimos 6 anos. Então, obviamente, é uma função de muito mais discrição, de muito mais, digamos assim, de escritório. Você está lá muito focado nisso. A gente continua focado nessa questão do equilíbrio das contas, é algo dinâmico, não podemos descuidar nem um minuto, porque realmente esse controle de despesa, receita não é uma tarefa fácil, mas agora o governador pediu uma segunda missão, que é a coordenação do próprio Piauí, que a gente acabou de falar. Isso exige a nossa participação muito maior nesses investimentos nas mais diversas áreas, conhecendo inclusive de perto, por isso que tenho viajado com ele, tratando na imprensa muitas vezes de outros assuntos, acompanhando o governador em outras agendas, para que a gente possa executar bem essa missão do próprio Piauí. Então esse é o nosso foco em 2021, enquanto eu estiver como secretário, e com essa questão política a gente agradece as menções que são colocadas ao nosso nome. Mas o senhor é candidato? O senhor pode ser candidato ao governo? Qualquer um pode, né? O senhor tem essa vontade? Porque o senhor também é da iniciativa privada, né? Tem outros negócios fora Estado. O senhor está disposto, por exemplo, a abdicar esse tempo para tentar cuidar do Estado? Olha, a gente vai falar sobre isso em 2022, mas como eu disse aqui já em outra entrevista, aqui na TV Meu Norte, o nome está à disposição, né? Está na função pública, está à disposição, mas a gente vai tratar disso em 2022. Não vai tratar agora. Não. O senhor continua no PT ou tem possibilidade de ingressar em outro partido, se fosse convidado, por exemplo, pelo MDB? Eu sou filiado ao PT desde 2002, se eu não me engano. É porque se ventilou muito, né? Mas estou muito satisfeito com o partido e não penso, isso não passa pela minha cabeça mudança de partido. Estou muito satisfeito onde estou. Então não passa pela... E agradeço as menções de alguns deputados que chegaram a sugerir isso que você colocou, mas o foco é nos manter onde estamos. Tá certo. Obrigado, secretário. Você é sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia Meu Norte. É bom a gente esclarecer, tratar disso, todo ano a gente faz isso. E esperar um ano melhor, né? Porque a gente tem passado por grandes dificuldades. Só para encerrar, o governador tem pensado alguma coisa específica na ajuda a essa classe empresária, essa classe que foi a primeira a entrar e será a última a sair, que é a classe do entretenimento. Pelo que a gente vê, pelo que a gente tem visto, grandes eventos só poderão voltar para julho, agosto, setembro. A gente já tem alguns editais que foram lançados, mas há uma expectativa de se pensar em algo mais? Com certeza, se esse calendário de vacinação continuar atrasado, obviamente novas medidas de auxílio terão que ser tomadas por parte do governo federal, do Congresso Nacional e por parte do governo estadual. Então, sem dúvidas, essa busca por auxiliar os trabalhadores, inclusive os da cultura, que estão impedidos de executar suas atividades, terão que ser auxiliados. Esse debate vai começar forte agora no Congresso Nacional. É uma obrigação do governo federal auxiliar essas pessoas, mas também o governo estadual dará sua contribuição. Foi um erro suspender o auxílio? Totalmente. Um erro absurdo. Um erro infantil, inclusive. Por quê? Porque se eu gerei o auxílio por causa da pandemia e a pandemia continua, como é que eu não vou prorrogar? Ainda mais com uma segunda onda mais severa do que a primeira onda. Então é uma questão lógica. E não é só pela questão mais importante, que é a questão social, de você não deixar as pessoas morrer de fome, ter uma sobrevivência, mas também por uma razão econômica, Ielson. Esse dinheiro do auxílio, 600, 300, 200 reais, que seja, esse pequeno valor é muito importante para essas famílias e vira consumo diretamente. Portanto, irriga a economia, gera crescimento do PIB. Então, esse engodo de dizer que porque o país não tem condição de pagar, porque vai criar endividamento. Ora, para esse tipo de auxílio, não gera aumento do endividamento como colocam. Por quê? Porque eu gero um aumento do endividamento nominal, mas eu gero um crescimento do PIB. E o que importa é a relação dívida-PIB,
que fica praticamente inalterada quando é um programa de transferência de renda que vira consumo imediatamente. Essas pessoas não vão poupar 200, 300 reais. Pelo contrário, vão usar na sua sobrevivência, vão no supermercado, vão na quitanda, vão irrigar esse setor de comércio e serviço e, portanto, irriga toda a economia do nosso país. Então, tem que prorrogar e tenho certeza absoluta, Yeltsin, que o Congresso Nacional, ainda que o governo federal se negue a entrar nesse debate, o Congresso Nacional, assim como fez em abril, fará novamente a prorrogação do auxílio por mais alguns meses. Perfeito. Obrigado, secretário. Vamos ao vivo agora com o Kilson Johnny, é isso, produção? Vamos ao vivo com o Kilson Johnny. Kilson Johnny ao vivo, bom dia mais uma vez. Bom dia.